vinda, o Rei dos Reis. Está no ar, está no YouTube. Estamos no ar. O Rei dos Reis vem nos buscar. Vocês fecham os irmãos chegando aí, a gente cumprimentando o povo. Nossa esperança em Jesus ainda. Nossa esperança em sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nossa esperança em Jesus ainda. A paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com imensa alegria que queremos cumprimentar todo o povo de Deus com a gloriosa e a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, estamos aqui, queridos, através dessa live para levar uma palavra de Deus ao teu coração. E você que está aí do outro lado nos assistindo, pode nos ajudar compartilhando essa live, apertando esse coraçãozinho. Juntos aqui, vamos aí por alguns minutos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Está aqui comigo, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os amados que estão aí ligadinho conosco. Mais uma terça-feira, mais uma semana, né, que nós estamos aí na presença do nosso Deus. E que Deus possa falar muito no teu coração nesta noite através dessa live, amém, pastor? Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que toda terça-feira nós temos aqui uma live, né? Ontem o pastor Agileu, ele realizou a live aí, lá da casa dele, levando uma palavra também ao coração dos irmãos. Nós começamos com esse trabalho aí, quando começou a pandemia, e graças a Deus, né, tem alcançado muitas pessoas, tem edificado muitos corações, e temos aí, na medida do possível, procurado manter, levar essa palavra aí. Amanhã, nosso amado irmão presbítero, irmão Juliano, irmã Simone. Quinta-feira nós não temos live, porque nós temos culto na igreja. E sexta-feira, nosso amado irmão presbítero, irmão Milho, irmã cooperadora, irmã Paula. Então, são lives que vão preenchendo aí, né? Domingo nós não temos live, mas temos live sábado com o nosso amado irmão Diácono, irmão Silvio, irmã Valquíria. São lives que vão preenchendo a semana. Então, você tem a oportunidade de estar assistindo, ouvindo a palavra de Deus e também, né, compartilhando isso com outras pessoas em nome do Senhor. Hoje nós vamos estar aqui trazendo uma palavra, mas antes de trazer a palavra, eu quero poder orar com você que está aí do outro lado, para nós iniciarmos essa live em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos e nós te agradecemos nessa noite por mais uma live, poder estar aqui trazendo a tua palavra. Quero pedir a tua bênção, quero pedir a tua bondade sobre a vida de todos aqueles que nos assistem nessa noite. Que aquilo que o Senhor tem, meu Pai, aquilo que o Senhor tem para entregar, aquilo que o Senhor tem para fazer, meu Deus, sobre a vida de cada um. Nós aqui nessa noite profetizamos, queremos ser um canal de bênção, Senhor, como até aqui o Senhor tem nos usado. Queremos poder transmitir essa palavra, que essa palavra leve cura, leve salvação, leve libertação à vida de todos aqueles que nos assistem, em nome do Senhor, em nome de Jesus. Pastora Neuza, quem está aí conosco? O presbítero Miro está aqui conosco, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida dele, da irmã Paula, das meninas, né, Maria Eduarda e Maria Vitória. O irmão Silvio também com a irmã Valquíria, né? A Maria Eduarda e Maria Vitória, né? É duplo, nós temos dose dupla, né? Que Deus abençoe esses casais aí maravilhosos. A Jéssica, o irmão José e a irmã Maria Cavalcante também tá ligadinho conosco. O pastor Agileu e a irmã Fátima, que Deus abençoe. A Fernandinha. Seja o nome do Senhor. A Elisângela também está lá ligadinha conosco. Que Deus abençoe, filha. Que Deus te fortaleça e te dê graça a cada dia para você vencer. E a Gil também, pastor, está ligadinha conosco. Amém. Que Deus abençoe a Gil, né, e a sua família, em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco na ceia domingo, foi uma bênção. E por falar em domingo, né, domingo agora nós temos um grande culto também, estará conosco da nossa cidade, da igreja nossa ali de Maringá, né? Para quem não conhece, o pastor Amaral é um servo do Senhor que já mora ali em Maringá há um tempo, já cuidou de igreja e está cuidando de um grupo de pessoas ali em Maringá, e ele estará trazendo uma palavra ao nosso coração domingo agora, a partir das 19 horas. Então os irmãos que vão estar com a gente aí, sábado à noite eu estou soltando a lista, os irmãos que de repente não conseguirem colocar em seu nome na lista, você pode estar lá com a gente. Nós vamos colocar cadeiras ali do lado de fora, mantendo a distância,
para que os irmãos possam estar assistindo o culto e recebendo a palavra conosco em nome do Senhor. É um servo usado nas mãos de Deus e eu quero que você esteja conosco ali para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Amados, estou com uma... Antes de você ler, a Rosângela acabou de entrar também. Amém. Que Deus abençoe a irmã Rosângela muito, em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje nós queremos trazer uma palavra ao coração de vocês, uma palavra simples, né? Deus colocou uma palavra hoje à tarde no meu coração, como diz o tema aí, né? A dificuldade de entendimento, né? Que as pessoas têm. E o Senhor me trouxe uma mensagem ao coração que está aqui no Evangelho de Mateus, o capítulo 26 e o verso de número 60. Na realidade eu quero ler o versículo 59, que diz assim: Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram 2 ou 2 afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se um sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondendo, ao que esse dispõe contra ti. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, e vindo sobre ele as nuvens do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, palavra tremenda, uma palavra profunda. E uma palavra que falou muito ao meu coração, porque está falando aqui da mensagem. A mensagem, ela é autêntica. A mensagem, ela quando a gente fala uma mensagem autêntica, é uma mensagem que fala do momento, do tempo que nós vivemos. E Jesus, ele estava vivendo um momento ali, anunciando o seu reino, né? Ele diz que é chegado o reino de Deus. E que reino que é esse? O reino do Pai, o reino do Filho. E a Bíblia nos fala aqui no Evangelho de Mateus que naquela época já havia uma dificuldade muito grande dos homens da sociedade, dos religiosos da época, entenderem a mensagem de Jesus. E Jesus chega dizendo, né, ele olha para o templo, para o santuário daquela época, e ele diz que aquele templo seria destruído em 3 dias, em 3 dias seria edificado. Mas na verdade Jesus não estava falando do templo, que era de material, de alvenaria, não. Jesus estava falando do seu templo, que o templo, o santuário de Deus, seria destruído e reerguido em 3 dias. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Mas o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você a dificuldade de entendimento das pessoas. Você observa que diante de um sacerdote, Jesus estava sendo acusado. A Bíblia diz que eles estavam procurando várias testemunhas para acusar, mas a Bíblia diz que não encontraram ninguém, até que de repente apareceu 2 lá e disseram, não, eu ouvi ele dizer, eu ouvi ele falar que dentro de 3 dias ele destruiria o templo e reconstruiria. E tanto as pessoas que estavam lhe acusando, como os sacerdotes que estavam ali ouvindo e as pessoas que estavam diante dele, não estavam entendendo a sua mensagem. E é aqui que eu quero entrar na mensagem de hoje. A mesma dificuldade que havia naquela época é a dificuldade que há hoje no entendimento das pessoas. Você pode observar que era um sacerdote. O sacerdote, ele era religioso. O sacerdote, ele tinha conhecimento da religião, ele tinha conhecimento da letra, ele tinha conhecimento da lei, mas ele era pobre de espírito. Todas as pessoas que são pobres de espírito, elas não conseguem entender a mensagem do Senhor, elas não conseguem entender o que o Senhor quer passar, o momento que o Senhor está falando. Nem tanto que Jesus estava numa época, né, anunciando o reino do Pai, falando do reino do Pai. Ele, no final aqui da palavra que nós lemos, ele fala que viu os céus abertos e a direita do Pai assentado o seu Filho, descendo nas nuvens. Estava falando que da vinda do Filho do Homem, e mesmo assim eles não estavam entendendo. E não é diferente, pastora Neuza, dos dias que nós estamos vivendo. Hoje a gente prega a palavra, mas a gente observa uma dificuldade muito grande de entendimento das pessoas naquilo que está dentro da palavra de Deus. E nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos abrir a nossa mente e entendermos a mensagem do Senhor. Verdade, pastor. Há uma dificuldade, né? Quando a gente não está preparado para ouvir a palavra do Senhor,
Às vezes o pregador ele está até pregando o correto, mas o inimigo ele vai torcer aquilo na mente da pessoa, a pessoa não vai ter um entendimento. Como ali Jesus estava falando do corpo físico dele, né? Que ele destruiria, que aquele templo seria destruído, mas em 3 dias seria edificado. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Mas logo ali houve um complô contra aquela palavra do Senhor. E não é diferente, como o pastor disse nos dias de hoje. Às vezes a gente prega uma palavra, a gente está falando de algo espiritual, mas as pessoas elas estão vivendo tanto na área, no material, no terreno, que o espiritual não entra no coração. E que quem não comesse, quem não participasse do seu corpo, não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele. Aquela palavra se tornou tão dura para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, porque elas estavam achando que Jesus estava falando da carne dele, Jesus estava falando do sangue dele, né? Eu acho que pensaram até que Jesus era louco, né? E eles começaram a levantar e a sair, porque não houve um entendimento, não houve uma preparação espiritual deles próprios para ouvir aquela palavra de Jesus. Eles estavam esperando algo terreno, que Jesus dissesse para eles, como não é diferente de hoje, né, pastor? As pessoas querem que Deus fale, eis que estou contigo, eis que vou dar uma casa, eis que vou dar um carro. Mas quando Jesus chega com uma palavra, né, para nossa edificação, para fazer nós crescermos espiritualmente, as pessoas não entendem. E aquelas pessoas começaram a levantar e a sair. E ficou só os discípulos. E Pedro olhou para Jesus e disse, está todo mundo indo embora, Senhor. A palavra do Senhor, com outras palavras, Pedro queria dizer, a palavra do Senhor, eles não estão entendendo nada. Está sendo dura demais. E Jesus olha para Pedro e diz, você também não quer ir atrás deles? Aí Pedro, um pouquinho mais preparado para entender e ter o discernimento que Jesus estava dizendo, diz, para onde que nós vamos se só tu tem a palavra de vida eterna. Aleluia. Então a interpretação, nós temos que estar preparados para estar ouvindo a palavra do Senhor e entendendo o que Deus quer falar. E esse povo, desde lá, ele já não estava preparado para isso. Interessante que quando eu, a gente não entende a mensagem de Jesus, nós viramos um opositor, nós viramos um acusador. E foi o que aconteceu, as pessoas não entendiam o que Jesus estava tentando transmitir, porque a mente deles estava cauterizada. E é o que tem acontecido nos nossos dias hoje, a mensagem não entra mais no coração das pessoas porque a mente está cauterizada. E aí o que acontece? As pessoas começam a virar opositores da obra de Deus, começam a virar acusadores da obra do Senhor, que é o que aconteceu com Jesus. E o que nós devemos fazer quando isso acontece? Nos silenciar, queridos. Foi isso que Jesus fez. Quando os seus acusadores se levantaram, a mensagem já foi falada, a mensagem já foi anunciada, e nós devemos nos calar, nós devemos nos silenciar, porque aprove a Deus realizar a sua obra, cabe a Deus fazer a sua vontade. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. O pastor Carlos não convence ninguém, pastora Neuza não convence ninguém, mas nós precisamos estar preparados para quando a gente chegar diante do Senhor, diante de um culto, diante de um templo, e a gente vai ouvir uma palavra, a gente sempre está pedindo para Deus, Senhor, abre a minha mente, que eu possa sair daqui nessa noite e guardar essa palavra que vai ser semeada sobre a minha vida, porque é palavra de bênção, é palavra de transformação. O que Jesus estava falando para este povo era de um novo reino, de um novo tempo, e eles não estavam entendendo. E você observa que quanto mais é o grau de liderança, de líderes, maior é a dificuldade das pessoas entenderem, porque se tornam às vezes mais religiosos do que espirituais. E nós precisamos ser mais espirituais do que religiosos. Há muitos religiosos hoje e poucos espirituais. Então nós observamos que o que Jesus está nos ensinando aqui dentro dessa passagem, que quando as pessoas não entendem a palavra, elas começam a ser opositores à palavra do Senhor. Então nós precisamos estar preparados para isso. E como que nós nos preparamos? Nos calando, nos silenciando e deixando que o tempo de Deus, a vontade de Deus é que vai mostrar, é que vai dizer realmente se a palavra de Deus é verdadeira ou não. E eu creio que a palavra de Deus ela é verdadeira. Há uma dificuldade das pessoas porque o inimigo, ele não fala no nosso coração, o inimigo ele fala na nossa mente. O inimigo, a única coisa que ele não pode tomar o nosso corpo se a nossa mente estiver lacrada com a presença do Senhor. O inimigo ele só vai falar aqui, na mente. Agora a palavra do Senhor ela tem que ser no coração. Então quando a gente ouve a palavra do Senhor só com a mente e não desce ao nosso coração, nós não conseguimos ter uma vida espiritual edificada, porque a gente não consegue entender. Eu já atendi muitas pessoas que dizem assim, eu vou para a igreja, eu gosto dos louvores, mas a hora que chega a hora da mensagem, eu não entendo nada que é pregado, eu não consigo
é entender. Por que isso? Porque só está ouvindo, e nós não podemos só ouvir. A palavra do Senhor diz que nós temos que deixar cair aqui no nosso coração. Aleluia. E a gente tem que estar meditando naquilo que nós ouvimos. Não é só chegar ali e ouvir uma pregação dentro de uma igreja, mas é estar dentro da nossa casa, Aleluia. com a nossa Bíblia aberta, meditando. Não só largar ela lá na estante, né, no Salmo 23 ou no Salmo 91, a página está até preta lá e na realidade a Bíblia em si, as folhas estão até coladas porque nunca leu. Desse jeito, querido, nunca nós vamos entender a palavra do Senhor. Então, se nós queremos entender, se nós queremos ter um conhecimento, nós temos que buscar. Esses homens da Bíblia, eles eram religiosos e eles não conseguiam entender o próprio Jesus falando. E hoje não é diferente. Quantas discussões no meio das religiões nós vemos? Quantas pessoas questionando, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Enquanto que a palavra do Senhor não é para questionamento, a palavra do Senhor é para ser estudada e entendida. Aleluia. Mas para mim entender ela, eu tenho que estar me preparando para isso. Não é simplesmente, eu vou lá e escuto a pregação e pronto. Não, eu tenho que entender, eu tenho que estar preparada. O culto, ele tem que ser preparado bem antes da chegada lá na igreja. O culto, ele tem que ser preparado desde manhã. Quando você levanta, você já tem que estar se preparando, porque à noite você vai participar de um culto, uma palavra vai ser pregada, e essa palavra ela não pode ficar aos ventos, ela tem que cair no teu coração, ela tem que germinar, ela tem que dar fruto, e ela tem que ser passada para outras pessoas, não pode ficar só conosco. Então essa é uma dificuldade que nós vemos hoje, né? Talvez a pessoa acabou de ouvir a palavra, você passa 2, 3 horas, você vai ver a pessoa cometendo o mesmo erro novamente, porque aquela palavra não entrou no coração, pastor. Até porque a mensagem, queridos, é para edificação de cada um de nós. Aqui que Jesus estava querendo que aqueles homens, aqueles religiosos daquela época entendessem a sua mensagem. Isso era muito difícil. Perdão. Era muito difícil. E é como hoje também. Então o que eu aprendo aqui, amados? Porque a mensagem ela tem que ser autêntica, a mensagem ela tem que ser viva, a mensagem ela tem que falar do momento do que a gente vive. Nós hoje estamos vivendo uma pandemia, hoje nós estamos vivemos aí um período exilado, se eu posso assim dizer, trancados, né, confinados, e agora estamos voltando de novo. Voltando para quê, pastor? Para reedificar o nosso tempo, para reedificar a nossa vida, transformar cada dia mais, porque nós vivemos disso. Nós buscamos isso todos os dias. Não é diferente no passado. A Bíblia diz que quando o povo saiu da Babilônia e veio reconstruir, Esdras veio reconstruir o templo, a Bíblia diz que veio com eles 50 mil judeus junto com Zorobabel. E quando chegou lá, a Bíblia diz que os judeus se alegraram, até os gentios se alegraram, mas apareceu os opositores. Amém? Para tentar o quê? Tentar frustrar, tentar parar, entendeu? Porque a mensagem ela é para edificar, mas o diabo vem para destruir, o diabo vem para tirar o nosso foco. Então nessa noite, querido, cada dia que na sua vida, procure receber a palavra com entendimento, edificando a sua vida. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas vão falar, porque tem pessoas que às vezes eles ouvem uma mensagem e eles falam assim, essa mensagem aqui é para fulano, essa mensagem aqui é para o cicrano, porque a mensagem sempre é para os outros, mas nunca é para mim. Sempre as pessoas que têm que mudar, eu nunca preciso mudar. Só tem rapar, né? É só para os outros, a gente só joga para os outros, as pessoas que têm que mudar, fulano que tem que se consertar, fulano que tem que se colocar na presença de Deus, fulano está fora da visão de Deus, fulano não tem mais o Espírito Santo de Deus, e aí, irmão, vai longe isso, e a gente não para analisar que não é dessa forma que o Senhor quer. É assim que nós observamos, é isso que o texto aqui de Mateus está falando. Naquele momento Jesus estava falando para eles, olha, observem isso, o reino do Pai está próximo. O reino do Pai está próximo. E eles não estavam entendendo. E adiante que a Bíblia diz que o sacerdote se levanta e vai até diante de Jesus perguntar para ele se ele era o filho do Deus vivo mesmo. E Jesus se calou. Porque as pessoas não conseguem ter um nível espiritual para entender quando Deus está falando. Então, o que eu entendo aqui é que nós precisamos cada dia mais ter entendimento para receber a palavra de Deus. Que nessa noite, essa palavra que eu e a pastora estamos aqui pregando, ela possa chegar ao teu coração e você ter entendimento, aleluia. Que o seu templo seja edificado, que o seu templo seja transformado, porque é isso que o Senhor quer, uma mudança de tempo. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Esdras, e o capítulo 4, verso 4, quando a Bíblia diz assim, então o povo da terra debilitava a mão do povo de Judá e hostilizava-o para que não edificassem. E subornaram contra eles os conselheiros para frustrarem os seus propósitos.
todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. Então quer dizer, foi um reinado inteiro, as pessoas frustrando, as pessoas falando não vai dar certo, não vai crescer, e nós não estamos vendo isso acontecer hoje. As pessoas falando, essa pandemia aí, as igrejas não vão mais se levantar, as igrejas não vão mais abrir. Quantas pessoas, né, irmão, que estão envergonhadas, porque a igreja não vai abrir mais, a igreja não volta mais, a igreja está aí, a casa do Senhor está aí, as pessoas estão sendo edificadas, a sua casa está sendo edificada. Então o que eu aprendo aqui? Que não importa o momento que nós vivemos, o importante é a gente saber entender a mensagem que o Senhor está falando, porque quando nós entendemos, pastor, nós somos edificados. Com certeza, e o maior desejo do Senhor é edificar o nosso templo. Aqui ele estava dizendo o templo dele, que seria destruído e em 3 dias ele edificaria novamente, né, com a sua ressurreição. Hoje o templo do Senhor somos nós. Então aleluia, nós temos que estar preparados para estar recebendo essa palavra e ser edificado. A minha Bíblia está aberta aqui em Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 3 e o versículo 6, onde diz assim, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Louvado e se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança do qual nos gloriemos. Aleluia. Então a palavra do Senhor está dizendo que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo que Cristo é fiel. Ele veio, morreu, ressuscitou para edificar agora uma casa ao Senhor. E qual é essa casa? É o templo? É as paredes? Não, querido. É eu e você. A própria palavra diz que essa casa somos nós. Aleluia. Se é que nós estamos firmes na esperança que um dia ele vai voltar para levar essa casa para ele. Então, esse entendimento tem que haver. Cristo está em nós, esse templo nosso, Jesus Cristo mora. Então, para que eu possa entender a palavra do Senhor, para que eu não seja um Balaão, né? Porque Balaão, ele era um servo do Senhor, um profeta, mas não conseguia entender a voz do Senhor quando o Senhor falava com ele. Precisou que Deus abrisse a boca da jumenta, para a jumenta falar, para ele ouvir, sendo que o próprio Deus já estava falando. Aleluia. E muitas das vezes nós somos assim. Precisa alguma coisa extraordinária acontecer para que a gente escute Deus. E Deus, querida, a gente escuta no silêncio. Verdade. Deus a gente escuta no particular. Aleluia. Né? Nós tendo experiência com Ele. É sozinha, é no particular, é no silêncio. Não precisa de muita coisa para nós ouvirmos Deus falar. Mas o que é preciso? Que esse templo aqui esteja edificado na presença do Senhor. E como que eu vou ouvir a voz do Senhor? É não dando ouvido aos opositores, como o pastor acabou de dizer. Se Neemias desse ouvido, ele não construiu o templo do Senhor. Na obra do Senhor não é diferente. Você talvez tenha uma missão, você talvez tenha algo, está fazendo algo para o Senhor. E está vindo tanta crítica, tanta palavra contra você, e o inimigo tem colocado tanta dúvida, que muitas das vezes você larga aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Por quê? Porque não está ouvindo a voz de Deus. Verdade. E nós temos que ouvir somente a voz de Deus. Entendimento é fundamental para crescimento, irmão. Não adianta você querer crescer se você não tiver entendimento das coisas de Deus, porque Deus fala de várias formas e de várias maneiras. O que nós precisamos entender é que o diabo ele sempre vai querer torcer a verdade de Deus, transformar a verdade de Deus numa mentira. Entendeu? O salmista Davi, no Salmo 56, verso 5, ele diz assim, todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. E é isso que acontece. Quando as pessoas não entendem a palavra de Deus, acontece como o sacerdote, acontece como os acusadores. O que eu acho interessante é que no Evangelho de Mateus, que nós acabamos de ler, algumas traduções dizem que eles procuravam pessoas para dizerem alguma coisa contra Jesus, e não encontravam, até que encontraram 2 testemunhas lá que tiveram coragem diante do Senhor e o acusaram. Tem pessoas que elas têm coragem de acusar as coisas de Deus, tem pessoas que têm coragem de apontar a obra de Deus, mas a Bíblia diz que nessa hora é nosso dever nos calarmos. Por quê? Porque as pessoas torcem a palavra do Senhor. E a palavra de Deus não é para ser torcida, é para ser recebida, aleluia. É para ser edificada no nosso coração. Então nessa noite, diante dessa palavra, que eu e você venhamos cada dia mais ter entendimento, para que quando nós temos entendimento, nosso corpo é edificado, nossa mente é edificada, nosso coração é edificado, a nossa casa é edificada e o nome do Senhor é glorificado. Com isso, o nome de Deus ele é glorificado nos céus e na terra,
É isso que nós precisamos buscar, pastor, porque é isso que tem faltado hoje no meio das pessoas. Verdade, pastor. E Deus, ele quer edificar, né? Em Efésios 2, 21 diz assim: no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornar morada de Deus pelo seu Espírito. Então, o que o Senhor estava querendo dizer aqui nessa palavra? O escritor Paulo, né, escrevendo aos Efésios, o que ele estava querendo dizer àquela igreja de Éfeso? Ele estava querendo dizer que todo mundo junto, mas Deus está edificando. Um edifício você passa o quê? Você passa ali 8 horas trabalhando no edifício, né? Um edifício, você vai lá para trabalhar, né? Um templo, né? Para que se tornasse um templo. O templo você passa lá 3 horas, 1h30, 2 horas, dependendo do local, adorando ao Senhor. Mas uma morada, uma casa é para toda a vida. Você vai morar nela. Então, o que o escritor aqui estava dizendo? Paulo estava dizendo o seguinte: vocês vão passar de simplesmente um templo para um edifício, de um edifício para uma casa, onde o Espírito Santo vai habitar. E quando o Espírito Santo habita no nosso templo, quando o Espírito Santo habita nessa casa, né? Que muitas das vezes nós olhamos e vemos tanta falha, mas quando nós colocamos a nossa vida em Cristo, nós colocamos a nossa esperança em Cristo, o Espírito Santo está aqui dentro. Somente Ele vai conseguir fazer com que nós entendamos aquilo que Deus quer, aquilo que Deus está falando, o propósito dele, o porquê que nós estamos nesta terra. Porque muitos passam por aqui e não sabem nem por que está aqui. Porque é tanta crítica, é tanto julgamento, né? Se as coisas estão certas, está dando certo, glória a Deus e aleluia, é Deus na minha vida. Mas se as coisas estão dando errado, Deus já se esqueceu de mim, Deus já não está mais comigo. E não é bem assim, querido. O Senhor está conosco todos os dias, mas nós temos que abrir o nosso entendimento, pedir para que o Senhor, Ele abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender a palavra do Senhor, que é vinda para nós todos os dias. A dificuldade das pessoas hoje, irmãos, é essa, é o entendimento. É o entendimento, a compreensão da vontade de Deus. Porque o que Jesus estava falando? Jesus estava falando do seu reino, Jesus estava falando da magnitude, da plenitude do reino do Pai, que ele fazia parte do reino do Pai, mas as pessoas não entendiam isso. Eu me lembrei aqui agora de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, chamado Príncipe de Nova York. A hora que você tiver um tempo, assiste, você vai observar. Aonde um príncipe saiu de dentro do seu reino e foi procurar uma noiva para casar fora do seu reino, fora do habitar do seu reino, do seu governo. E ele foi lá e casou com aquela moça, lógico, a ficção, ela faz com que tudo isso fique bonito, com que tudo isso fique harmonioso, e ele volta. Só que a família não queria que ele casasse com uma pessoa fora do seu reino. Então, o que acontece conosco hoje? Quando o nosso tempo não está edificado, quando o nosso tempo falta entendimento às vezes da gente, a gente sai fora do reino de Deus. A gente muitas das vezes busca coisas que está fora do propósito do Senhor. Então nós precisamos cada dia mais, irmãos, entender o que Deus ele está falando nesses últimos dias. O que Jesus estava falando, que ele estava anunciando o reino do Pai. Não era um reino diferente, era o reino do Pai. E os sacerdotes, os religiosos, os homens daquela época não entendiam isso. Então que eu e você, nós estamos vivendo hoje na terra, mas existe um reino celestial, ao qual o Senhor vai vir buscar a sua igreja, ele vai casar com a sua igreja é a sua noiva, e ele prometeu que viria buscar, e nós precisamos estar preparados para isso. Hoje não se fala mais isso, hoje não se fala mais sobre a volta de Jesus, hoje não se fala mais nem sobre o inferno agora ele foi pintado de rosa. Amém? Então a gente observa hoje que o que é a falta do entendimento das pessoas hoje tem feito as pessoas viver uma vida superficial, irmãos. E o Evangelho, nós precisamos nos aprofundar mais dentro da palavra de Deus, nós precisamos nos preparar mais, porque o Senhor já salvou a cada um de nós, o Senhor já nos deu uma nova vida, e nós precisamos estar com o templo edificado para podermos encontrar com o Senhor. Com Aleluia. certeza. Jesus pagou um preço muito caro por essa noiva, e nós temos que entender isso e nos preparar para encontrar com Ele, né? Lá no Jardim do Éden a gente vê que quando Deus ele fez a mulher, né, para Adão, o que ele fez em Adão? Um sono profundo, né? Abriu lá o lado de Adão, tirou uma costela, como você já sabe, fez a mulher. Jesus Cristo, para ter sua igreja como sua noiva, ele precisou ser aberto ali do lado, lá na cruz, já pregado, sofrido, né? Passou por tantas humilhações, já começando aqui onde o pastor leu, né? Com os seus opositores contra ele, depois de já estar ali praticamente morto já,
o seu lado foi aberto, né? Então ali daquele lado ali a água correu, saiu a igreja de Cristo, foi feito selou, né, essa noiva para que um dia encontrasse com ele. Mas essa noiva ela tem que estar preparada, porque se a noiva não estiver preparada, naquele dia ela não vai subir, ela não vai estar junto com o Senhor. Eu preguei esses dias ali na igreja, né, a diferença da presença e do poder. Hoje em dia a gente está vivendo muito poder, 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 mas a presença do Senhor é que vai nos levar para o céu, né? Como eu disse ali, as 10 virgens ali, tinha 5 que tinha só poder, mas 5 elas tinham poder e tinha presença. Elas tinham a lamparina acesa, mas elas tinham também o azeite, né, que representa a presença do Senhor. Então a presença do Senhor, querida, ela tem que estar nas nossas vidas. Não importa quem se levanta contra nós. O problema hoje em dia dos cristãos é o seguinte: eles estão na presença do Senhor, mas se levanta um opositor, pronto, eu já larguei tudo, eu já abandonei tudo, porque Deus não está nessas coisas. E Deus não está no que nós fazemos, porque nós não podemos largar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. A palavra do Senhor diz que é aquele que põe a mão no arado e olha para trás. É o próprio Senhor que diz, não é digno de entrar no reino do céu. Então, onde vai ficar isso? Então não adianta nos dias de hoje nós pregarmos só amor, amor, amor. Deus é amor, é claro que Ele é amor. Mas Ele também é misericórdia, Ele é amor, Ele é misericórdia, mas também é justiça. O nosso Deus é aquilo que diante dEle não, nada se engana. Talvez a gente fale, Deus sabe. Realmente, Deus sabe. Deus conhece tudo. E nós temos que estar preparados para estar ouvindo e entendendo o chamado de Cristo, a edificação de Cristo em nossa vida, né? E sabendo que vai levantar pessoas. E vai levantar, é tão próximo, né? Eram os religiosos, era os sacerdotes, né? Aqueles acusadores que vieram ali. Você acha que eles não foi manipulado para estar ali? Muitas pessoas se levantam contra a tua vida, você nem sabe por que essas pessoas estão se levantando. É aqueles que se opõem contra você, é o inimigo usando aqueles que se opõem contra você. Querido, levanta a cabeça, vai para frente. E essa hora que precisa de entendimento. Essa hora que precisa conhecer Deus de verdade, né, pastor? Quando os opositores se levantam, quando as palavras contra a nossa vida está vindo, é aí que nós temos que ter entendimento de quem é Deus e de quem somos nós em Deus. Porque Deus talvez nós sabemos quem é, mas nós não sabemos quem somos nós em Deus. E é isso que nós temos que entender. Saber separar entre o joio e o trigo, saber separar entre o que é um espírito, entre a vida da pessoa e o que é um espírito de engano, de mentira. E isso tem andado muito hoje na vida das pessoas. A Bíblia diz no Salmo 49, verso 20, diz assim, ó, e isso aqui Davi estava falando, mas eu estou citando isso aqui para os irmãos, porque isso aqui fala de referência aos religiosos daquela época. Os homens eram revestidos de honrarias, mas sem entendimento, e antes são como animais que perecem. É o Salmo 49, verso 20. Então o que adianta? Você ter nome, você ter cargo, você ter honrarias, mas não ter entendimento. Não adianta nada. A Bíblia diz que é como animais que perecem. Então nós precisamos, quando Jesus olha para aqueles homens, ele vê homens, como disse o salmista Davi, como animais que perecem. Tinham honras, tinham nomes, eram conhecidos dentro da sociedade, eram sacerdotes, né? Conheciam muito a lei, mas conheciam um pouco do Espírito de Deus. Aleluia. Então que nós venhamos, queridos, cada dia mais nos revestirmos das coisas de Deus, nos revestirmos da palavra de Deus, para que o Senhor venha nos fortalecer e que a gente possa discernir até quando é o inimigo que muitas das vezes está falando na boca de uma pessoa, porque às vezes as pessoas não têm entendimento e eles dão um lado para o inimigo usa a boca das pessoas e a gente precisa entender que é uma alma, mas que muitas das vezes está dando lugar para o inimigo. É o que eu falei quinta-feira, né, pastor, no culto eu estava pregando e eu dizia, né, Jesus ele chega para os discípulos e pergunta para os discípulos, quem que o povo diz que eu sou? E uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Pedro diz assim, aí Jesus pergunta, né, uns diziam, tu és João Batista, tu és Elias, né, e Jesus pergunta para Pedro, e tu, quem tu diz que eu sou? E Pedro diz, né, para Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz para ele, disseste bem, porque não foi nem a carne nem o sangue, mas o Espírito do Pai te revelou, né, tu és uma pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, Jesus estava dizendo para Pedro ali que ele estava tendo uma revelação tremenda, mas no mesmo instante, se você continuar lendo, o inimigo vai pegar a boca de Pedro. E daí Jesus começa a dizer, mas é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, que ele sofra, que ele morra. Pedro puxa Jesus de um ladinho e diz, não, de jeito nenhum, mas não era Pedro, querido. Era Satanás usando a boca de Pedro. Pedro tinha sido edificado um pouquinho antes,
mas ali ele já emprestou a boquinha dele para o inimigo usar, e o inimigo disse para Jesus, não, você não vai para lá não, imagina que isso vai acontecer com você. Quem é que Jesus diz? Jesus olha para ele e diz, para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço na minha vida. Mas minutos antes, Jesus tinha dito que ele era uma pedra que ele ia edificar a sua igreja. Então aquela palavra ali não era para Pedro, era para Satanás. Jesus diz que Satanás era uma pedra de tropeço. Discernimento. E às vezes, há pessoas que estão do nosso lado, tá dando tapa nas nossas costas, mas uma palavrinha que o inimigo, que eles emprestam a boca, o inimigo usa. E às vezes não temos discernimento, nós atacamos quem? Nós atacamos o irmão, e nós não temos que atacar o irmão, nós temos que atacar o nosso inimigo, é Satanás, querido. É a mesma coisa, né? Ali aquele touro, né? Quando você vê ali, o cara pega aquele pano vermelho e fica ali sacudindo, né? O touro vai aonde? Ele vai no ombro ou vai no pano vermelho? Ele vai no pano vermelho, né? Mas quem é que está sacudindo aquele pano vermelho? É o toureiro. Mas muitas das vezes nós fazemos isso. O nosso irmão, o Satanás pega e sacode na nossa frente, em vez de nós ir em Satanás, nós vamos no nosso irmão, né? Sem discernimento, e nós temos que ter discernimento, né? Para não ferir, para não machucar, né? Porque o inimigo ele vai sempre trabalhar no meio disso, ele vai sempre querer colocar esse espírito de confusão. Por isso que Jesus diz vigiar e orar para que não caia em tentação. Com certeza. Orai e vigiar, então, né? Aliás, vigiar e orar. Então o vigiar vem primeiro. Tem muita gente que fica lá 24 horas de joelho dobrado, mas não vigia, né? E a palavra do Senhor diz que nós temos que vigiar e orar. Então se eu vigio, aí depois eu vou orar, eu vou ter discernimento. E isso que Deus está querendo de nós, da nossa vida espiritual. Amados, isso não é culto de doutrina, isso é assunto de escola bíblica dominical, crescimento, edificação, transformação, amém? Então alguém pode dizer assim, mas pastor, então como é que eu tenho entendimento? Como é que eu busco isso para a minha vida? Vou ler o salmo de número 119, o verso 114, que diz assim, ó, por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Então eu preciso ter entendimento, antes do discernimento, entendimento do que é bom e do que é ruim para a minha vida, né? A Bíblia diz, Paulo chega a dizer que eu preciso saber discernir, né? Eu ouvi de tudo e retenho o que é bom. Eu preciso ter uma sacolinha. Eu aprendi isso no começo da minha fé. O que é bom eu guardo, o que não é bom eu jogo fora, e assim eu vou edificando a minha vida. E assim aí eu começo a sair entrar no entendimento, eu começo a entender o que vai acontecer, eu começo a entender o que o Espírito de Deus está falando, e eu começo a crescer diante do Senhor. Então nessa noite, queridos, que você nessa noite tenha crescimento com essa palavra, porque às vezes tem gente que ouve mensagens há anos e não conseguiu crescer ainda. Há pessoas, quantas vezes eu já vi, gente vai para um congresso, vai para outro, participa disso, mas como nós estávamos dizendo essa semana para uma pessoa, agora, irmão, num momento como esse que nós estamos vivendo aí, né, de pandemia, que é aí que a gente vai ver se realmente nós vamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos. Quantas mensagens, já eu participei do congresso e tal, aquele pregador trouxe uma mensagem tremenda, glória a Deus por isso, que Deus continue usando o pregador. Mas e você, está colocando em prática o que o pregador pregou? Se não está, falta de entendimento. Ah, mas eu fui lá no Gideões Missionário, participei, nossa, que saudade, glória a Deus por isso. Você aprendeu? Então coloque em prática o que você aprendeu, porque agora, é nesse momento de pandemia, que o Senhor agora está trazendo o povo que estava cativo, preso, isolado, para a restauração do templo dele, para que o templo dele seja edificado, para que o templo dele seja glorificado e para que o nome dele seja exaltado. Então nós precisamos ter entendimento disso, queridos, porque se nós não tivermos entendimento, nós vamos de mal a pior. E às vezes as pessoas perguntam, né, como que eu vou conseguir ganhar o discernimento? A Bíblia fala de dons, a Bíblia fala de dádiva, né? Mas o discernimento é uma das primeiras coisas que o cristão, quando ele vem para a presença do Senhor, ele tem que buscar, querido. Não é dom de revelação, de visão, né? A dádiva da visão, ou dom de língua, de profecia, né? Isso é bom, é muito bom, e isso faz parte da vida do cristão. Mas o primeiro dom que temos que buscar quando nós estamos na presença do Senhor é o discernimento, para discernir, né, as coisas de Deus e as coisas que não são de Deus, né? Porque aí, e também não é para ficar acusando, porque tem pessoa que ela acha que ela tem um discernimento, mas ela fica acusando, aquilo ali não é de Deus não, olha, o que o pastor está falando não é de Deus. Vou falar porque Deus está mandando falar aqui. Não, e na realidade não é assim,
Quando eu prego a palavra do Senhor, primeiro ela tem que passar por mim, ela tem que primeiro corrigir eu, para depois ela corrigir o meu irmão, né? É uma das coisas muito erradas que as pessoas acham que tem discernimento para pregar, mas ela só prega por mão, né? Você aí, né? Você tem que se consertar, você tem que colocar sua vida em ordem. Não, nós temos que colocar a nossa vida em ordem, nós temos que nos consertar, porque se alguém disser que não tem pecado, já é o maior mentiroso, porque todos pecamos, nós só vamos ser criatura perfeita quando nós formos para a glória. Então, se você acha que você está perfeito, então pode pedir para Deus já levar, porque, né, o dia que eu achar que eu já sou perfeita, que eu já sou uma santa, posso pedir já preparar o caixão, porque já está na hora de partir. Porque aqui nessa terra somos todos pecadores e estamos caminhando para nos aperfeiçoar na presença do Senhor. E como que nós vamos nos aperfeiçoar? Com o discernimento. Conhecer, não julgar, mas conhecer a palavra do Senhor. E como o pastor disse, tem uma sacolinha. Talvez você vai ouvir uma mensagem que não vai te edificar. Então você tem uma sacolinha do lado direito, você coloca tudo que é bom, guarda tudo. Do lado esquerdo você joga aquilo que não presta. Só que a sacolinha do lado esquerdo, você não pode esquecer que ela tem que estar furada embaixo. Porque se você guardar ela ali também, vai te estragar lá na frente. E uma laranja estragada, ela estraga todas as outras que tiver na caixa. Então, querido, nós temos que estar sempre preocupados com isso. Como que eu tô? Eu tô tentando me consertar ou será que eu tô me estragando mais? Então eu tenho que saber ouvir a palavra do Senhor e entender a palavra do Senhor. E quando eu não entendo, eu procuro alguém que entenda para estar me ensinando, me ajudando, para que o inimigo não venha pegar brecha, para que o inimigo não venha pegar carona, porque muitas das vezes o povo de Deus erra por falta de conhecimento da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, meditei na tua palavra, Senhor, de dia e de noite. Então a meditação, irmão, não é, como disse a pastora aqui, para a gente só jogar para os outros, só apontar para os outros, só para dizer assim, você tem que se consertar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e a gente só prega para os outros, a gente nunca prega para a gente nunca coloca essa palavra em prática na nossa vida, né? Então isso já é falta de entendimento. Então nós precisamos cada dia mais ter entendimento para compreender, para ver quando é que Deus está falando, para quem Deus está falando, para que ocasião Deus está falando, quem é que está precisando ouvir essa palavra. Todos nós precisamos entender isso. Então nessa noite eu deixo essa palavra no teu coração, que o Senhor venha cada dia mais edificar a sua vida, mas também que você tenha entendimento para receber a palavra do Senhor. Quem está aí com a gente, pastor? Nossa, pastor, bastante gente. Deixa eu começar daqui, ó. A Fábia. Cadê? O Camilo, o Lázaro. Tomar um abraço, meus dois irmãos aí, que Deus abençoe a sua vida, Lázaro e Camilo. A irmã Leninha, a irmã Helena, né? Maria Helena, né? Amigona aí de tanto tempo atrás, né? A irmã da irmã Vera, que Deus abençoe. A Denise, a irmã Denise, a mãe da Palma, que Deus abençoe, irmão, você grandemente. O Júnior, seu irmão, também está nos assistindo, que Deus abençoe, né? Como eu disse, a sua prima, eu perdi o nome dela aqui agora, a Fabinha, né? Fabinha. Ela está ali nos ouvindo, passou aí por um período eu vou dizer assim, triste, né? Que perdemos a prima do pastor, a irmã dela, né? A Silvia. E que Deus venha aí confortar. Eu sei que Deus já está consolando, confortando o coração da Fábia, do Rodrigo, do Fernando, né? E que Deus possa aí estar ajudando vocês, né? Continuar essa caminhada. Ela acabou a tarefa dela aqui na terra e nós continuamos com a nossa até o Senhor nos chamar, né? Cada um de nós temos o nosso dia, né? Que vai chegar. A única certeza que nós temos é essa, que um dia nós vamos embora dessa terra, né? E que nós possamos aí estar firme na presença do Senhor. A Marina também. A Marina está aí nos assistindo. Que Deus abençoe grandemente a vida dela. Um abraço. A Sandrinha, a Simone. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Então, irmãos, o entendimento não é só para a gente fazer a obra de Deus. O entendimento, ele abrange, é um leque que abre na nossa família, no governo da nossa casa, com os nossos filhos, né? Com tudo que envolve a nossa vida. A gente precisa ter entendimento. A gente precisa ter entendimento das coisas de Deus para a gente poder aplicar as coisas de Deus dentro da nossa casa, dentro da vida dos nossos filhos, da nossa família, né? Como a minha esposa disse aí, há poucos dias agora eu perdi a minha prima lá em Itajaí, Santa Catarina. Dia 6, né? Dia 6 agora veio a falecer. A gente precisa ter entendimento nessa hora também para saber que foi da vontade de Deus, chegou o momento, tudo isso é um
tempo e a gente precisa ter entendimento para isso. Quantas famílias que agora nesse momento, né, dessa pandemia que nós estamos vivendo, que perderam filhos, perderam 2, 3 pessoas, a irmã Daniele, né, esteve aqui com a gente essa semana, nós estávamos dando ceia para ela, perdeu o padrasto, perdeu a mãe, 2 pessoas da mesma família. Nessa hora, se a gente não tiver entendimento das coisas de Deus, a gente entra em pânico, outros entram em depressão. Então, quando a gente está falando aqui de entendimento, não é só acerca do reino de Deus, é em todas as áreas da nossa vida, mas a gente precisa conhecer da palavra para poder botar esse entendimento de Deus em prática na nossa vida, senão a gente não cresce, pastor. Com certeza, pastor, é saber que até mesmo nas lutas, nas dificuldades, Verdade. Deus está conosco, né? Ele nunca nos desampara. Nos momentos de perca, né? Às vezes é dolorido, é sofrido, mas Deus está ali, Ele está consolando e o tempo vai passando, Deus vai confortando o nosso coração e a gente vai continuando entendendo que Deus, Ele tem um querer em tudo, né? E que Deus aí possa abençoar a todos. Eu esqueci de citar, mas a Kátia, a mãe do Silas, também está aí ligadinha conosco. Glória Deus abençoe ela, vai meu abraço para ela também, em nome de Jesus. Então, queridos, são inúmeras as pessoas, né, que Deus possa estar abençoando a vida desses irmãos, que Deus, a partir dessa palavra, você possa buscar do Senhor entendimento cada dia mais, para que a sua casa, para que o seu templo, a sua vida espiritual seja edificada. Essa é a minha oração, esses são os meus votos, para que você cada dia mais cresça. Eu dizia essa semana para uma pessoa, daqui 10 anos, escuta só, daqui 10 anos, né, nós estamos em 2020, e daqui 10 anos, 2030, nós vamos estar aqui sentados, reunidos, junto com os irmãos, se Jesus não vier buscar a igreja, e vamos poder estar olhando um para o outro e dizer assim, rapaz, você lembra de 2020, e aquela situação que passamos em 2020, nós tivemos esperança, nós tivemos confiança, né? Estamos aqui com a palavra de Deus na nossa mão e no nosso coração. Então eu quero, em nome de Jesus, se Jesus não vier buscar a igreja, eu quero poder vivenciar isso. Isso é entendimento, é a gente poder saber passar por situações e saber que a gente vai sair lá na frente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque para muitas pessoas tudo está perdido, né? Tem muitas pessoas aí que já abandonou o Senhor, eu não quero mais servir a Deus, é muita luta, é muita dificuldade, que isso, aquilo, mas eu digo para você, a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor ainda há esperança. Então quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, que não é uma palavra nossa, mas uma palavra da parte do Senhor ao coração da tua igreja, ao coração de cada um de nós. Que essa palavra venha transformar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, ó Pai. Não deixe faltar entendimento dentro da nossa casa. Não deixe faltar entendimento da tua palavra. Aleluia. Abençoa a vida desses irmãos e irmãs que nos assistem nessa noite, Pai. Que o Espírito do Senhor toque na vida deles, ó Pai. Que eles sejam impactados pela tua presença e a tua palavra. Que aonde eles abrirem as suas bocas, ó Pai, a unção, a graça e a presença do teu Espírito seja transformada, pessoas, famílias, para a glória do teu nome. Nós agradecemos, ó Pai, a tua presença em nosso meio. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Oh, queridos, que pena que chegamos no final da live, né? A gente gostaria de estar falando aqui horas por horas, né? Mas infelizmente não dá, e que Deus venha te fortalecer. Lembrando que amanhã é quarta-feira à noite, a partir das 19 horas nós soltamos a lista de presença. Temos aí 60 lugares dentro da igreja. Venha cultuar a Deus, venha adorar o nome do Senhor. Estará um servo, uma serva de Deus trazendo uma palavra ao teu coração e ao meu coração, e com sabedoria e edificação vamos recebê-la em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus, pastor. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Como eu sempre digo, que Ele visite o teu lar, a tua casa, a tua família. Aleluia. Aonde precisar de uma porta aberta que Ele possa abrir, aonde tiver enfermo que Ele possa entrar e ir curando, onde houver aquela opressão maligna, que o Senhor venha arrancando e tirando, em nome de Jesus. Onde há tristeza, Ele venha trazendo alegria. E eu profetizo isso na tua vida, na tua casa, na tua família. Que Deus dê um resto de semana abençoado para vocês, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça e a paz do Espírito Santo fiquem com vocês, amém? Elisângela vai trabalhar, querida, na graça e na paz de Jesus. Deus é contigo, Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amados, Deus abençoe, agradecemos a todos, e que o Senhor te dê uma noite em paz, de sono e de repouso, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe. E fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor.